Eu vou gravar, ok. E deixa-me ver aqui, partilhar a minha tela. Ok. E prontos. Deixa-me só conectar isto. Prontos. Estava sem bateria e já vim para então dar início a isso. Conseguem me ouvir todos perfeitamente, certo? Ok. Certo, Ok. Não precisam ligar, certo, estamos a te ouvir. não precisam ligar os microfones, bastam acionar aqui com as mãos, ok? Se precisar falar, também podes clicar aqui e já te ouvimos. Então, prontos. Ok. Então, nós estamos aqui na formação de contabilidade, como eu já estava a dizer, e ela é em princípio, introdutória, né? Ela é introdutória. E nós temos aqui a contabilidade financeira, que é, no princípio, nós vamos falar da contabilidade básica. Esta aqui vai apenas, né, nos ajudar a compreender posteriormente os outros pontos. Então, há necessidade de compreendermos, né, de tal modo o funcionamento dela. Então, esta é a Argúcia. A Argúcia é uma empresa de prestação de serviço de contabilidade, fiscalidade, estudo de viabilidade e formação. Com um dos objetivos da Argúcia é formação, então nós estamos aqui a assim não passar aquilo que é ou dar a conhecer a Argúcia por meio dessa formação básica, de modos a fazer compreender os formandos, se não os potenciais clientes, sobre a contabilidade que é todo importante ou necessário. Nós temos aqui como conteúdo, a formação vai ser repartida por capítulos, né? Nós temos aqui o conteúdo de contabilidade e falando apenas do primeiro capítulo hoje, que é sobre empresa. No conteúdo, nós vamos fazer uma pequena introdução, vamos ver o conceito de empresa, vamos ver a finalidade e importância da empresa, a classificação das sociedades, a dimensão, o setor da atividade e tudo mais. Então, acredito que todos nós, se não a maioria, já ouviu falar de empresa, tem uma noção básica ou por conceitos próprios sobre empresa, o porquê a importância das empresas e tudo mais. Então, nós estamos aqui para abordarmos, né, conversarmos um pouquinho sobre tudo isso. Objetivos. O objetivo da nossa formação é conceituar empresa, ou seja, das noções que a gente tem, daquilo que a gente ouviu algures, é a gente perceber um conceito universal, um conceito, vamos dizer, uma opinião simples e fácil, única, para se perceber realmente o que é empresa. Vamos também ver os tipos de sociedades ou enumerá-los e diferenciá-los, né? Uma sociedade da outra, quando é que é sociedade e porquê, quantas pessoas têm, como é que funciona e tudo mais. Então, vamos falar isso também como um dos objetivos dessa formação. A outra, ou outro ponto, é descrever os grupos em que se enquadram, né? Porque as empresas ou as sociedades têm também grupos em que eles se enquadram. Então, vamos ver mais ou menos isso. Já começando, nós temos, sabemos que
é preciso direcionarmos, né, os nossos estudos ao conhecimento em torno daquilo que é empresa. Falamos, né, que o objetivo é conceituar a empresa, então nós devemos interpretar o conceito de empresa, devemos conhecer os objetivos da empresa e qual é o percurso que ela segue, ou quais são as finalidades, qual é o objetivo principal. E devemos compreender as formas que elas se apresentam, as formas que elas se constituem, os diferentes tipos de órgãos, né, e tudo mais. Então, esta é mais ou menos a nossa introdução. É a hora, é o momento da gente perceber, direcionar o nosso pensamento em torno daquilo que é a empresa. O que é empresa? Sistema econômico organizado para produzir, para ofertar bens e serviços, de modo a satisfazer as necessidades das pessoas e das comunidades. As empresas, elas são compostas por pessoas dotadas de conhecimentos, técnicas, políticas, normas e procedimentos, de modo que juntem-se todos esses itens, né, e torna ela saborosa, uma empresa que nos pode oferecer bens e serviços. Bens, estamos a falar de uma cadeira, pão, um televisor, uma casa construída, estradas, pontes, no caso, infraestruturas. Estamos a falar de serviço, como, por exemplo, de contabilidade, de formação. Estamos a falar de prestação de serviço de limpeza. Estamos a falar de uma fazenda a nos oferecer tomate. Então, as empresas estão organizadas ou têm a finalidade de produzir bens e serviços, fazerem bens e serviços para a sociedade. Nós precisamos de uma t-shirt, precisamos de uma boxa, precisamos de um sapato, precisamos de água, precisamos de tudo mais. Então, a empresa nos oferece tudo isso porque ela tem a finalidade de criar bens e serviços. Objetivos de uma empresa: lucrar, crescer, perpetuar. Alguém já se perguntou por que uma empresa tem o objetivo de lucrar? Sim, eu acho que sim. A empresa é criada exatamente para lucrar, porque ela parte de um investimento de pessoas, de indivíduos, que tiram valores, moeda, meios monetários do seu bolso, ou em espécie, ou em bens, por exemplo. Há quem cria uma determinada sociedade ou empresa com o seu computador, com, com o seu espaço, há quem vem com capital, há quem vem com skill, né? Com conhecimento, que são os seus e tais. Então, ela pode ser criada de diversas formas, por meios monetários, por bens, por conhecimento. E com tudo isso, ela tem um dos objetivos é lucrar. É óbvio que se busca o retorno do investimento efetuado, né? Isso é trazendo dividendo aos sócios e demais investidores. Embora uma empresa pode encerrar com prejuízo fiscal, mas o objetivo, ou seja, este problema por alguns anos pode tornar-se inviável a continuidade dos negócios, mas o objetivo dele é lucrar. Ou seja, se eu investir 100 agora, 200, sei lá qual o valor, o objetivo é que no tempo esperado de um mês, 2 meses, um ano, 3 anos, há empresas que só vêm a lucrar depois de 5 anos, 10 anos, como as empresas agrícolas, as fazendas, as indústrias mineiras. Essas empresas, o retorno é lento ou demorado. Diferente de que se eu abrir uma padaria aqui no São Paulo, no Cazengo, onde for, eu tenho logo o retorno em pouco tempo, porque pão é um bem que de primeira necessidade, né? Faz parte da cesta básica, se assim podemos dizer. E tem sempre clientes, tem sempre quem precisa de pão. Então, uma empresa, por exemplo, uma padaria, ela lucra bem mais rápido do que uma fazenda, porque até a fazenda é sazonal, ou seja, é por estações.
Hoje nós não temos, por exemplo, mangas, mas temos a estação de mangas, aqui tem a estação de milho, então é mais ou menos por ali. O ponto B, crescer. Empresários éticos responsáveis almejam que na criação, o seu empreendimento se fortaleça e cresça continuamente, ou seja, nós não criamos um determinado negócio, perdão, ou uma determinada empresa de modo que ela decresça. Eu não vou pôr 100 para perder os 100 e se calhar além dos 100 perco mais. Por exemplo, há empresas ou sociedades em que tu investes tanto, não lucras nada e depois és obrigado a pagar ainda com teu próprio capital, que acaba sendo pesado. Então, um dos objetivos também é crescer. Crescer e crescer e crescer. O outro ponto é perpetuar, ou seja, existe um princípio contabilístico, e nós vamos ver mais lá à frente, que é o princípio da continuidade. O princípio da continuidade sustenta que as empresas devem continuar ou procuram continuar, ou seja, ela lucra, cresce e quer permanecer em tempo útil, crescendo e lucrando. Para isso, ela não tem que morrer. Então, esse aqui é o ponto C, perpetuar, ou seja, continuar, buscar sempre a lucratividade, crescer, perpetuação da empresa, não depender, tipo, independentemente dos fatores, sejam fatores climáticos e não só, o objetivo é crescer. Por exemplo, hoje o setor hoteleiro está extremamente ameaçado. Estamos a falar dos salões de festa, dos restaurantes, das hamburguerias e tudo mais, né? Os hotéis. Hoje não há tanto lucro ou tanto crescimento como anteriormente. Por quê? Porque a situação que se vive hoje do Covid-19 afetou todos, mais do que os outros. E o setor hoteleiro foi, de tal modo, extremamente afetado. Extremamente afetado. Então, finalidade. As empresas têm a finalidade econômica e social. Uau! Finalidade econômica e social. Como assim? As empresas, como finalidade econômica, elas transformam recursos em bens ou serviços que satisfaçam as necessidades dos consumidores. Vimos lá atrás, né, no conceito de empresa. Elas transformam recursos, sejam materiais, sejam financeiros, de modo que elas oferecem bens e serviços para o consumo. Por exemplo, a padaria usa o trigo, usa o sal, a água para transformar pão. E desse pão vem das comunidades. E essas comunidades, nós somos os cidadãos dessa comunidade, que acabamos nos alimentando no matabicho de um pão com chá e outros. Então, esta é a necessidade econômica. Esta atividade é realizada pela empresa. Ou seja, quando a empresa produz e dessa produção tem um retorno monetário ou financeiro, de modo que ela consiga abastecer aquilo que é a sociedade. Social é atribuir, por exemplo, um salário a um trabalhador, né? Ela atribui um salário a um determinado trabalhador, né? De modo que lhe permita algum poder de compra para satisfazer necessidades, né? Proporcionando estabilidade na empresa e possibilidade de um futuro de reforma. Ou seja, a responsabilidade social da empresa é, por meio da produção, atribuir ao determinado colaborador ou trabalhador e esse por si só satisfazer as suas necessidades. Também tem a necessidade, a responsabilidade social das doações. Por exemplo, nesse tempo de Covid, vê-se muitas empresas a fazerem doações. Então, é de todo necessário que as empresas tenham de toda essa responsabilidade. Outro ponto é a importância.
É muito importante que as empresas contribuam para o desenvolvimento quantitativo e qualitativo da economia das sociedades, ou nas sociedades. Qualitativo, as empresas devem oferecer qualidade de serviço ou de produção de bens. Hoje, para terem a título de exemplo, eu fui a Angomarte no final de semana último, fui comprar lá umas gradinhas de gasosa. E nestas, eu por si só olhei para o preço e achei atraente ou atrativo, tirei as grades e levei para casa. Depois o meu irmão olhou e me ligou, olha, tu compraste umas grades que expiram já ou vencem o prazo dia 9 de setembro e aquilo é para se usar em novembro. Uau! Então, nós aqui vimos um ponto. A Angomarte precisava despachar rápido aquele produto, mas esqueceu-se de se calhar criar políticas de modo que esses produtos fossem realmente despachados, mas por quem necessitava usá-los também rapidamente. Por exemplo, comprei a grade hoje para uma festa amanhã e não para uma festa em setembro, em outubro, em novembro, porque estaria a expirar. Então, assim como nós vamos prestar, por exemplo, um determinado serviço de formação, de contabilidade, de recursos humanos, formação de prestação de serviço, por exemplo, de arquitetura e outros, nós temos que satisfazer a necessidade dos consumidores, ou seja, do nosso cliente, apresentando um trabalho satisfatório, cumprir prazo com os clientes e tudo mais. Então, é de todo importante que a empresa tenha patente a necessidade do consumidor, né? Porque o cliente quer e o cliente manda, ok? Ponto 1.5, classificação. As empresas classificam-se de diversas formas. Na primeira, nós temos quanto à forma jurídica. Na forma jurídica, ela diz que existe uma escolha entre empresas em nome individual e nome coletivo que resulta numa sociedade comercial. Temos a primeira em nome individual ou em nome unipessoal. Temos a classificação quanto à forma jurídica em nome coletivo. Temos a classificação quanto à forma jurídica por cota ou sociedade por cota. Nós normalmente chamamos assim, sociedade em nome individual ou unipessoal, sociedade em nome coletivo ou sociedade em coletivo, sociedade por cota, sociedade anônima ou sociedade em comandita. Mas, epá, essa sociedade, o que é? O que é? Como é que elas funcionam? Só sociedade, tenho que saber como é que elas funcionam. Ok. Elas funcionam como? Ou qual é, a distinção, a diferença uma da outra? As sociedades em nome individual, unipessoal, como o nome diz, ela é constituída por uma única pessoa. Trata-se de um tipo de empresa em que o capital da sociedade ou sócio é só um. Por exemplo, eu, Rodrigues, criei a minha empresa e eu sou o único sócio. Então, quando a empresa ou a sociedade é criada por um único sócio, ela é chamada ou classificada em nome individual ou unipessoal, ok? Em nome individual ou unipessoal. Em nome individual ou unipessoal. Depois, nós temos a sociedade em nome coletivo. Aqui já é a distinção. Assim como o nome da primeira, eh, assim como o nome da primeira eh, é em nome individual, nós também temos a em nome coletivo. A em nome coletivo é porque existem mais de um sócio. Existe mais do que um
sócio. Este tipo de sociedade, a responsabilidade dos sócios é solidária e limitada. Solidária e limitada por quê? Porque quando dá dívida ou dívidas da sociedade, eles respondem não só os bens afetos à sua atividade econômica, mas também os bens particulares de cada sócio. Voltando um pouquinho. Na unipessoal, se a empresa tiver dívida com terceiros, isso é, sejam clientes, sejam fornecedores, seja o Estado, no caso imposto, seja pessoal, no caso salários e por aí fora. Eu, Rodrigues, que tenho a sociedade unipessoal, eu responsabilizo em liquidar todas as minhas dívidas com a sociedade ou com aqueles que têm relação com a sociedade. No segundo ponto, em nome coletivo, os sócios, ou seja, a empresa, vamos supor, a empresa é a Argúcia. Eu, Rodrigues, sou um sócio, o João é outro sócio, a Maria também é outra sócia. E no decorrer das nossas atividades, nós temos dívidas para fornecer serviços ao cliente A, comprar produtos ao fornecedor B e por aí fora. Porém, nós não temos capacidade ou fundo de maneio para liquidar ou arcar com essas responsabilidades. Ok. Então, quando a minha empresa, por exemplo, se for o caso, falir e a empresa não conseguir responder às necessidades de terceiros, os meus bens pessoais que não estão afetos à atividade também poderão servir para pagar ou liquidar essas dívidas com terceiros. Então, é mais ou menos aqui onde está a sociedade de nome coletivo, ou seja, a responsabilidade dos sócios é solidária e ilimitada, ou seja, não tem limites. Depois, nós temos a sociedade por cota, o capital desta sociedade representado por cotas, cada uma das quais alocada a um determinado sócio, perante dívida, a sociedade responde com o patrimônio da sociedade. Esta aqui é uma sociedade bonita. Vê, neste tipo de sociedade, por exemplo, é dividida as ações ou o capital em percentagem. Eu tenho 50%, o João tem 30%, a Maria tem 20% e juntos fizemos os 100%. Porém, se a sociedade tiver alguma responsabilidade extra, se a sociedade tiver alguma responsabilidade extra, ela por si só, honrará com essas responsabilidades. Eu, como sócio, não tenho nada a ver. Se falir, se não faliu, se temos dívida com o Estado, se não temos, a empresa responsabiliza única e exclusivamente por essa responsabilidade. Ok? Ok. Depois temos a sociedade anônima. E a título da sociedade anônima, por exemplo, ele diz que o capital é representado por ações, as quais não estão alocadas a acionistas específicos. Quer o capital, quer as ações, deve ser sempre expresso em um valor nominal. Ou seja, enquanto noutras tu vês ou nós vimos o capital em valor, ou discriminado por sócios, aqui, como o nome diz, é anônimo. Eu, por exemplo, vou para uma Sonangol, compro ações na Sonangol, e eu sou acionista da Sonangol, mando lá o meu consultor para as reuniões e não sei o quê, mas ninguém me conhece e eu não conheço outros sócios, mas o meu capital está a render. Então, são aqueles tipos de sociedades em que o capital rende, mas não há, vamos dizer, o dar as caras dos sócios, e elas são repartidas por ações e são feitas por assembleias em sócios majoritários ou minoritários, em que há votações e tudo mais. Temos a quinta e última, que é a sociedade em comandita. Este tipo de sociedade tem dois tipos de sócios: os comanditários, esses é que entram com o capital. Esses não tomam decisões na empresa e, por isso, têm responsabilidade limitada. Os comanditados que entram para a empresa com o seu trabalho são eles que tomam as decisões e, por isso, têm a responsabilidade ilimitada. Recordem que
No princípio, eu dizia que as sociedades podem ser criadas de diversas formas. Uns vêm com capital, outros vêm com bens, outros vêm com skill ou know-how. Então, neste tipo de sociedade, quem é o comanditário, ou seja, entra com capital, não decide. Quem toma as decisões por deliberações são os que entram com know-how ou força de trabalho. Ok? Ok. Vamos passar então por outro ponto, penso que está esclarecido. Temos o ponto da quanto à propriedade. Quanto à propriedade, as firmas ou as sociedades, elas são públicas, privadas e de capital misto. Mas como isso? Públicas, como o nome diz, o Estado ou o governo é o detentor do maior capital dessas empresas. Por exemplo, a título de exemplo agora, vamos lá ver, a Unitel. Recentemente, com a destituição da liderança da Isabel, a Unitel, o Estado tinha capital na Unitel. O Estado tinha capital na Unitel. Porém, o Estado tinha capital na Unitel. Porém, com a destituição da Isabel, o Estado ainda continua como detentor do capital, ou seja, sócio majoritário. Né? Então encontramos empresas públicas, a Unitel supostamente era privada, mas o Estado tinha lá uma participação. Por exemplo, na Sonangol, o sócio majoritário é o Estado. Ou seja, todas as empresas em que o Estado tem maior capital, ou é o manda-chuva, como se diz na gíria, estas são empresas públicas. Ou instituições que por ele são diretamente controladas. Temos as privadas, essas que o capital é detido por indivíduos ou instituições privadas, como no caso a Movicel, temos a Argúcia, por exemplo, temos diversas empresas, temos a ZAP, temos a Angola Telecom tem capital do Estado, temos a Zimbo, anteriormente era privada, a ENSA agora vai para a privatização. Então, são empresas detidas por empresas privadas, né? Ou indivíduos que não têm nada a ver com o Estado. No primeiro ponto, que eram as públicas, né? Ou recordo que ou elas só são detidas por capital do Estado. Aqui, no capital misto, é que há a junção do privado e do Estado. Agora, né? Por exemplo, a Unitel tem privado e tem Estado e a coisa torna um pouquinho saborosa. Temos o terceiro ponto. No terceiro ponto, nós temos quanto à dimensão. Quanto à dimensão, elas são microempresas e grandes empresas. Né? É de acordo com o seu volume de faturação, né? Ou capital aplicado, elas são divididas em dois grupos. Né? Elas são divididas em dois grupos, que são as microempresas e tem as pequenas, as grandes empresas. As microempresas são com menos de 10 trabalhadores, temos as pequenas empresas com menos de 50 trabalhadores, temos as médias empresas com menos de 250 trabalhadores. Tudo isso está na micro, ou seja, a micro tem as pequenas, as médias empresas. Nas grandes empresas, por exemplo, vamos olhar para a Sonangol. Fogo, a Sonangol tem mais de 100 colaboradores, mais de 250 colaboradores. Essas empresas são as grandes empresas, né? Ou seja, com maior número de volume de faturação
com maior número de trabalhadores e elas passam a ser as grandes empresas. Ponto 4, setor da atividade. As empresas são classificadas no setor primário, setor secundário e setor terciário. No setor primário das empresas, o que é setor primário? São aquelas atividades envolvidas ou ligadas à natureza, sejam elas de extração mineira, por exemplo, de cultivo ou criação, fazenda, criação de gado, bovino, suíno, caprino, né? E elas é dividida em extrativas, né? Que praticam extração ou coleta de recursos naturais, podem ser minerais, vegetais ou animais, né? Como, por exemplo, extração de vegetal, a borracha, o sabão, o animal, a pesca, esses fazem parte das extrativas, né? Na atividade ou no setor primário, temos as extrativas, que são essas que eu citei agora, temos as agropecuárias, que eu já ia falando, né? Pois ela ativa em cultivo e colhendo quaisquer produtos agrícolas, né? Reprodução de animais, de gados, bovinos, caprinos, galináceos, né? Ovos, criação de peixes, por exemplo, os viveiros e não sei o que, isso tudo faz parte do setor primário. No setor secundário, nós temos as empresas de transformações, né? Como elas são destinadas a processamento e transformação de matérias-primas em produtos finais ou produtos acabados. A padaria faz parte do setor secundário, porque ela compra matéria-prima e transforma em produto acabado. As pastelarias e padarias são a mesma coisa. As empresas, por exemplo, do ferro, as empresas que fazem as chapas, e as empresas que fazem, por exemplo, espelho, as empresas que fazem as canecas e por aí fora, né? Todas aquelas que compram matéria-prima, refinam e tornam em produto acabado. As terciárias, que são essas mais para aqui, são as prestadoras, por exemplo, de serviço, as de comércio, né? Que criam intermediação entre o produtor e o consumidor, né? E elas estão divididas em dois grupos, comerciais e prestação de serviço. As comerciais são aquelas que compram e vendem, por exemplo, a Shoprite, o Quero, a Angomart, essas empresas aqui do São Paulo, a cidade da China e tudo mais. Ou seja, até os próprios pambaleiros, vulgo, né, que compram e revendem, fazem parte das comerciais. Yeah. Porque são lojas, são feiras, drogarias, por exemplo, as farmácias, postos de gasolina, eles compram combustível e revendem. As lanchonetes compram pão, vendem os hambúrgueres, os restaurantes, as tabacarias ou papelarias, né? E os supermercados que eu já acabei falando. Depois vem as empresas de prestação de serviço. Elas abrangem os tipos de prestação de serviços, sejam financeiros, por exemplo, prestação de serviço de contabilidade, de estudo de viabilidade, transportes. Há empresas que alugam, né, seus meios de transporte para as outras empresas. Temos as de turismo, né, como a Macon, a Angomar, desculpa, a Macon, a Ango Real e outras. As de comunicações, como a Unitel, a Angola Telecom, a Vicel, as educacionais, como os colégios e outros, os centros profissionais, e as profissionais liberais, né? Tipo, eu sou mecânico, venho para a tua casa, ou para a tua empresa, para a tua sociedade, e conserto o carro. Sou informático, venho instalar software. Sou contabilista, venho fechar as contas do exercício e por aí fora. Esses são os profissionais liberais. Então,
vimos agora, né? Vimos quanto ao setor. Agora vamos ver o último ponto, que é quanto à função econômica. Quanto à função econômica, do ponto de vista fiscal, elas incidem ou têm taxas. Opa, deixa-me cá ver. Oh, ok, ok. Quanto à função econômica, eu acho que essa aqui já vimos. Prontos, eu aqui no ponto 4 já falamos praticamente da função econômica. A função econômica é o tipo de empresa comercial, industrial e prestação de serviços que nós já vimos, ok? Já vimos, ou seja, teríamos aqui um ponto 1.5.5 quanto à função econômica, ok? E na função econômica era onde vamos destrinçar cada setor. Aqui no primário, até não falaríamos muito, mas já falamos das tais empresas. Vamos falar mais aqui do secundário, ou falamos de secundário, quando falamos de supermercados, dos comércios e não sei o quê, né? Das padarias e tal, aqui quando falamos das prestações de serviço. Então, esta foi apenas a nossa aula, a primeira aula introdutória, a nossa primeira formação introdutória. Desta introdução, nós vimos conceito de empresa, vimos a classificação das empresas, vimos setores que elas atuam, falamos dos objetivos da empresa e prontos. Amanhã o objetivo é que a gente vê ou fale dos conceitos contabilísticos e de forma mais atual ou interna, né? Tentar ver mais ou menos sobre a contabilidade, finalidade, as funções, os objetivos, os princípios, os tipos de contabilidade e ali vamos seguindo posteriormente. Então essa é a nossa formação de hoje. Muito obrigado pela participação. Quem tem alguma questão que esteja à vontade para fazê-la, alguma dúvida. Caso não, então damos por encerrado o nosso dia de formação. Alô? Irondino? Irondino? Só sim, Rodrigo. Sim, Rodrigo. Boa noite. Ok, boa noite. Então, tem alguma questão para colocar? Tem alguma sugestão? Não tenho nenhuma questão. Só de dizer que gostei, né? Foi prática e simples. Ok, Deu para entender. ok. Já alguma vez estudou ou trabalhou em contabilidade? Sim, Ok, já sim. boa, boa. Então, pronto, fique conectado. Hoje começamos muito tarde. Começamos muito tarde. Estávamos com problemas de conexão e pronto. Acabamos começando tarde. Mas amanhã estamos a nos conectar a partir das 19, com um compasso mais ou menos de 19 e 15 minutos. Estamos aí a entrar para a sala. O ID é o mesmo, né? É só aceder e pronto. Vamos entrar agora para aquilo que é a contabilidade, né, como tal. Tá bem, tá bem. Obrigado, aqui estarei. Ok, tá bom. Feliz noite e boa continuação. Obrigado igualmente. Tamo juntos.